Bom dia! Bom dia! Estamos ao vivo com mais um café com presença. Bom dia! Gente, eu não tava conseguindo conectar. Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas! Bom dia, tuas! Vamos começar uma nova fase do nosso café com presença. Amém, amém, amém. És o meu dom. Quem tá me ouvindo, me conta se vocês estão me ouvindo. Quem tá aqui pela primeira vez, quem nunca esteve no café da manhã com presença, me contem. Amém, amém, amém. Tava com saudade de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo, Amanda? Ou é sua primeira vez aqui? Me conta. Meus amores, nós finalizamos, né, a nossa última série aí, que foi Provérbios, né? Nós lemos Provérbios, todos os capítulos do livro de Provérbios aqui na live. E aí eu falei, tá, eu não vou parar, vou seguir com as lives às 7h20 da manhã, né? Não fui eu que falei, foi um direcionamento de Deus. Deus falou, não para, você vai seguir. Primeira vez, seja muito bem-vinda. Gente, todo mundo tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Quem já assistiu alguma vez e retornou, sejam muito bem-vindas. Eu só preciso que vocês me deem um feedback. Carol, nós estamos te ouvindo, tá bem? Que aí eu fico tranquila aqui com a minha conexão, que às vezes eu tenho problemas, tá bom? Então só falem, nós estamos te ouvindo, Carol. Amém? Então vamos lá, nós terminamos o livro de Provérbios. E aí eu falei assim, Deus, vou seguir, né? Sigo com as lives. Aí ele falou, segue com as lives. Eu falei, tá, mas o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? O desejo do meu coração era ter escolhido uma temática para eu falar uma semana só dessa temática de acordo com a Bíblia. E ele falou, não vai ser isso agora. Ai, amém, vocês estão me ouvindo, que bom, fico feliz. Isso importa agora. E aí ele falou assim, olha, eu sinto que o que as mulheres que te acompanham, que estão sempre no café da manhã com presença, a necessidade delas agora é uma necessidade de crescimento espiritual. Então, vamos ler Efésios. E ele jogou para mim, ele falou, olha, leia Efésios, o livro de Efésios é uma boa base para crescimento espiritual. Então é isso que a gente vai fazer agora. O livro de Efésios tem 6 capítulos, então a gente vai começar hoje e terminar na próxima segunda-feira. E aí a gente vai ter um novo direcionamento para o café da manhã com presença, certo? É sempre sobre crescimento espiritual, é sempre sobre leitura de palavra, tá bom? Aqui a gente não tem diquinha, não tem facilidade. Aqui a gente tem palavra e tem oração, tá bom? Tomar meu cafezinho, gente, é café com presença, então sintam-se à vontade, peguem o café de vocês, tá? É legal que quando eu falo que não vai ter diquinha, a galera vai embora. E tá tudo bem, né? É o que acontece, nem todo mundo tá preparado para receber da palavra. Meus amores, antes da gente fazer o convite pro nosso convidado especial aqui de honra, que é o Espírito Santo de Deus, qual é a versão da Bíblia que eu uso, tá bom? A versão da Bíblia que eu uso é a NVT. Vocês podem estar acompanhando com a Bíblia de vocês aí e ter um texto estar diferente. Por que isso acontece? Porque tem várias versões da Bíblia. E a que eu gosto de ler é a NVT, tá bom? Traz pra mim, ela é rígida, rigorosa aqui na palavra. E ela não é tão, não tem, ela tem um vocabulário mais simplificado, tá bom? Porque é uma nova versão. Então vamos lá, vamos convidar, vamos trazer o nosso convidado de honra, o nosso convidado especial. Se alguma de vocês aí puder colocar pra mim Efésios 1, porque é esse capítulo que a gente vai ler hoje, tá bom? Fiquem aqui comigo. Efésios 1. Por que Efésios, Carol? Efésios
É um livro de crescimento espiritual. Ao longo da jornada aqui, da nossa leitura, vocês vão entender que Efésios é um livro de crescimento espiritual. É onde Deus, através do apóstolo Paulo, ele ensina as pessoas a crescerem no casamento, na família, na igreja, no espírito, tá bom? É um livro de crescimento espiritual. Principalmente, ele vai falar bastante sobre proteção espiritual. E eu já estava com este livro na minha cabeça. E ontem, quando eu estava na igreja, o pastor trouxe uma parte de Efésios, assim, para fundamentar a palavra dele de ontem. Eu falei, estamos alinhados, né? Essa é a certeza, gente, ó. Quando vocês pensam alguma coisa, quando vocês estão refletindo sobre algo, e você vai num culto e o pastor fala sobre a mesma coisa que você tem refletido, sobre a mesma mensagem que você tem olhado, meditado sobre, essa é a garantia da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um só. Ele tá aqui, ele tá aí na sua casa. A hora que eu falo coisas aqui, que falo, nossa, eu tava justamente pensando sobre isso, era isso que eu precisava ouvir, é o Espírito Santo trabalhando, gente. É sempre ele, tá bom? Ele é um só. Certo? Então vamos convidar ele, que é o grande, o maioral. Senhor, vem Espírito Santo de Deus, habita meu coração, minha mente, traz luz, traz vida para essa palavra, que ela é única, ela é o verbo vivo no coração dessas mulheres. Vem Espírito Santo, queremos mais de Ti. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidas em Seu nome para nos alimentar. Nós temos fome, nós temos sede da Sua palavra. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui 7:30 da manhã, reunidas para Te ouvir, Senhor. Gente, vocês têm propriedade da decisão que vocês estão tomando hoje? A partir do momento que você para 7:30 da manhã de uma segunda-feira para começar o seu dia ouvindo a palavra de Deus, essa é a garantia de que o seu dia ele vai permanecer fundamentado em Deus. Porque é uma decisão. Você decidiu, você tem inúmeras lives acontecendo agora. Você tem um jornal cheio de desgraça para assistir. Você tem blogueiro para videozinho para ficar vendo no TikTok de gente dançar. E você ficar se diminuindo. Mas você decidiu começar a sua segunda-feira com a palavra de Deus. Ouvindo um louvor, lendo a palavra, se colocando num lugar de ensinável. Porque se tem um lugar que a maioria das pessoas elas habitam hoje, elas não se colocam disponíveis para aprender. Porque na versão delas eu já conheço tudo. Eu já sei o suficiente. O que me falta é sorte. Então eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui. Obrigada, Senhor. Não importa quantas, mas onde estiver 2 ou mais, falaremos do Senhor. Vamos espalhar a mensagem, que vocês, ao escutarem a mensagem de hoje, repliquem ela. Não faz morrer em vocês. Porque Ele nos criou para espalhar o Evangelho. Amém? E nos criou para sermos generosas. E a partir de agora eu te deixo aí um convite para que você seja generosa nessa live. Carol, como que eu vou ser generosa? Você vai convidar outras pessoas, vai compartilhar essa live, vai mandar essa live, vai clicar no coração pro Instagram e falar, legal, a Carol tá começando um novo formato de trabalho, ela tá falando sobre uma outra coisa e a gente precisa mostrar que o conteúdo é bom. Que o conteúdo é bom, a gente precisa alcançar outras mulheres. Então aqui bem no cantinho assim, ó, você consegue direcionar esse vídeo ao vivo para outras pessoas, para elas chegarem até aqui. E no coração você consegue mostrar para mim e para o Instagram e para outras mulheres de que este conteúdo ele é relevante, de que ele é bom, de que
você está convidando outras pessoas para estarem aqui. De que Deus falou com você. Amém, José? Amém. Vamos lá, gente. Efésios 1. Efésios 1. Saudações de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escreva esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus lhes deem graça e paz. Eu acho tão lindo, sempre quando Paulo ele começa uma carta, ele diz isso, né? Que você tenha graça e paz. E é exatamente o desejo de Deus para a nossa vida. O desejo de Deus não é que a gente seja ansiosa, que a gente tenha depressão, que a gente não durma, que a gente se preocupe com dívidas, que a gente acha que o nosso tempo, nosso prazo de validade para um relacionamento está acabando. Não, esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você tenha graça e paz. Graça porque tudo que é teu já te foi dado. E ele vem através da graça. Através da obediência. Você já tem tudo que você precisa. Não é comprável. Vocês conseguem entender? Vocês passam os dias de vocês, as manhãs, a semana, o final de semana, o seu tempo livre, pensando em como fazer mais dinheiro. Que tudo aquilo que você precisa de verdade não se compra. Não se compra. A paz que excede todo o entendimento, ela não é comprável. Porque você pode ter dinheiro para comprar uma mansão na montanha, em Fernando de Noronha, que é quase impossível as pessoas chegarem. Você pode fazer isso. Só que aí você pensa, eu vou lá para esse lugar, porque lá eu vou ter paz. E você não vai ter. Porque a paz não se compra. A paz é a graça de Deus sobre você. E isso não é comprável. Isso não é comprável, porque o seu preço já foi pago na cruz. É uma decisão, é uma escolha. Eu caminho com Deus, eu caminho sobre obediência e tudo que Ele já escreveu, que Ele tem sobre mim, eu recebo diante da graça de Deus. Amém? Então, Paulo sempre escreve. Ele dá graça e paz a vocês. Bênçãos espirituais. Vamos lá, gente? Todo louvor seja a Deus, o Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. O que eu já havia falado aqui para vocês, ó. Jesus Cristo nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. É tudo o que você precisa. Você não precisa de carro, você não precisa de casa. Você precisa de bênção espiritual. E tudo que Ele criou antes de você nascer. Inclusive coisas para você se alimentar. A diferença é que hoje a gente está habituada num ritmo de alimentação que a gente vive de industrializados, não das coisas que tem na natureza. E aí torna-se caro se alimentar. Porque eu tenho necessidade, eu preciso, minha alimentação é toda com base naquilo que é da indústria, não daquilo que vem da terra, não daquilo que vem da criação de Deus. Amém? Então ele já te entregou todas as bênçãos espirituais que você precisa. Não é comprável. Paz que excede todo o entendimento não se compra. Quem tá lá no propósito de oração ouviu ontem o áudio sobre ansiedade. Se você é uma mulher que tá me ouvindo agora, que você sofre de ansiedade extrema, que você vive ansiosa, que você não consegue dormir com a preocupação no amanhã, você precisa ouvir o áudio de ontem. O áudio de ontem traz clareza. Qual é o hábito e como funciona a mente de Cristo para morar num coração que usufrui da paz que excede todo o entendimento. Na garantia. Em Deus. Certo? Então, Ele já te entregou todas as bênçãos. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si,
para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Antes mesmo de criar o mundo, ele nos amou. Uma coisa que vocês precisam ter muito claro que vocês ficam tão focadas. Ai, gente, isso dói meu coração porque eu vejo com clareza, eu escuto todos os dias. E até é desafiador para mim romper isso, que é a tal crença de merecimento. Isso traz um peso tão gigante para nós, como se eu tivesse que, nossa, fazer por merecer. E não, ele já te amou tanto. Ele já te amou tanto que tudo vem pela graça, não é pelo. Inclusive, ele te amou. Mesmo sendo pecador, ele te amou tanto que no seu lugar de pecadora, que ele entrega seu único filho na cruz. Está escrito aqui, olha. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos. Então ele escolhe um plano perfeito por amor, por profundo amor que ele tinha por nós. Ele nos predestinou para ele mesmo, porque o desejo dele é que a gente se relacione. Se você está aqui 7h47 da manhã, nessa live, o que eu posso te dizer é que Deus olha e pensa, tô alegre. Porque essa filha, ela acordou e ela escolhe começar a semana dela se relacionando comigo. Porque não é com a Carol, gente. Eu sou só o instrumento. E eu vou falar isso sempre. Porque vocês têm uma grande questão em adorar pessoas. Não é sobre a Carol. É sobre a ferramenta que sou. É sobre Deus. Eu sou a ferramenta para falar, para ler o evangelho, para estar aqui. Para compartilhar com vocês um pouco mais do que sei. Não é sobre mim. Vocês não têm que ir a uma igreja, a um lugar, por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Eu vejo pessoas direto. Ah, eu não tô indo mais na igreja porque fulano falou de mim. Você tá indo lá pela pessoa ou por Deus. Por quem você está indo? Ai, Carol, porque você vai na igreja que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que falaram. Eu falei, eu não vou pela pessoa. Eu vou por Deus. Pelo que Deus me entrega quando eu estou debaixo daquela igreja. Não é pela pessoa. Nunca foi. Nunca foi pela pessoa. Nunca foi. Amém? Então ele nos predestinou para ele quer isso. Ele deseja se relacionar com a gente. Então ele tá feliz que eu tô fazendo isso, porque foi o que ele me predestinou, ele me disse, ele me direcionou, vai lá, faz, volta com as suas lives diárias, era tão bom, você gostava, as meninas gostavam, segue, agora você segue nas lives para falar sobre mim. O seu café não é só com presença, porque você entende o momento de dedicar a você, Carol, o seu café vai ser com a minha presença, com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Então o plano dele é que você se relacione com ele. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Gente, para que nós só estamos vivas aqui hoje, porque Deus rompeu a lei do homem e nos deu salvação, pra gente nascer de novo. Ele nos deu esse presente, então sejam gratas de alguma forma. Versículo 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados. Ele te ama tanto. Ele tem tanta graça para derramar sobre você que a primeira delas foi sobre ter entregado o seu único filho na cruz. Por você. Por você. Aí você não tem clareza disso e você segue. E você segue. Sustentando os seus desejos da carne e vazia de amor.
porque você não tem clareza disso. Que Deus, ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade. Ele comprou a nossa liberdade, foi paga com o sangue de seu filho e perdoou os nossos pecados. Ele pega o filho dele para nos salvar e põe na cruz. O sangue dele lava os seus pecados, paga, justifica para te salvar. E aí o que a gente faz? A gente não entende essa história, a gente segue alimentando os nossos desejos da carne todos os dias, porque é muito difícil caminhar com Deus, Carol. E eu sigo buscando um amor nos homens. Nos homens. Sendo que eu já tenho alguém que me amou tanto, que me salvou. Que me salvou. Vamos lá para o próximo versículo? Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Foi isso que Deus fez. Homens pecadores, filhos e filhas pecadores, vivendo enlouquecidamente, orgia, bebedeira, festas, pecado, adultério, adoração de ídolos, adoração de estátuas, uma bagunça desenfreada. E essa bagunça resultava antigamente em morte, porque era a lei dos homens. Mas ele pega seu único filho e coloca na cruz para nos salvar, para nos tirar desse lugar, para mostrar, olha, você pode estar aqui vivendo sobre os desejos da carne, mas eu entrego meu único filho, eu te perdoo, para você nascer de novo e escolher sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento para o quê? Para eu entender quais são os novos, a nova forma de pensar, a nova forma de agir, a nova mentalidade que eu vou adotar, que é a de Cristo. Versículo 9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Ele tinha um plano, e eu falo isso o tempo todo. Qual era o plano em Cristo? Nos salvar, para que toda a graça, sabedoria e entendimento se derrame sobre nós. E aí o que a gente tem? Milhares e milhares de pessoas buscando sabedoria em métodos, buscando sabedoria em homens. E toda a sabedoria está na palavra. Vocês entendem? Toda a sabedoria, qualquer área que você quiser aprender sobre, tem na Bíblia. Você quer aprender? Olha, ontem, o pastor lá da igreja, ele virou e falou assim que a Bíblia, ela tem mais de 2.000 versículos que fala sobre dinheiro, investimento e prosperidade. Mais de 2.000 versículos. Quer aprender sobre dinheiro, prosperidade, abundância, investimento? Leia a Bíblia. Qualquer assunto que vocês quiserem, tem sabedoria na palavra. Ele não te entrega este livro à toa, certo? E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz de que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Por que eu chamo vocês de herdeiras? Porque esse é o destino. Aqui está escrito. Você não vai ser uma funcionária de Deus, nem uma funcionária. Ele te coloca, ele te dá um lugar de herdeira. Então, toda a graça dele cai sobre você. Gente, não interessa. Eu tenho uma professora que ela fala assim, ó. Presta atenção, eu vou te explicar para vocês, legalmente falando. Herança, ok?
Ó, você tem um pai milionário, um avô milionário, certo? É herança tua. Legalmente não tem como. Do teu pai principalmente. Se tem milhões, você herda. Legalmente falando, é teu. O que você vai fazer com isso depois, a gente não sabe, mas é teu. Assim como dívidas também são suas, legalmente. O reino do céu e o mundo espiritual, ele é legal, de legalmente, vive sobre lei. Assim como o mundo dos homens vive sobre a lei. Então a herança de Deus é nossa. O reino dos céus, as promessas são nossas. O que você aí do outro lado tá fazendo com isso, eu não sei. Como você viveu até hoje, eu não sei. Mas se você se põe à disposição a segunda-feira de manhã para assistir uma live, é que existe algo na sua vida com o que você ainda não está em contemplação. Você tem dúvidas sobre o estilo de vida. Você tem dúvidas, você ainda quer coisas. Ainda tem coisas que estão te faltando. E isso possivelmente mora na tua herança. E por que eu não tenho acesso à minha herança, Carol? Porque para viver, a gente precisa andar, caminhar com Deus. E, gente, o preço na cruz, ele não é automático. Senão, nós teríamos esses 9 bilhões de pessoas quase aí, esses 8 bilhões de pessoas salvas. Não é automático, é uma escolha. Eu escolho ir até a cruz, eu escolho o arrependimento, eu escolho entregar tudo, eu escolho uma nova forma de viver. É uma escolha, existe a salvação, e a salvação é uma escolha. E existe uma herança, é para todos. Não é mais para Carol porque ela lê a Bíblia todos os dias, não, é para você aí também, mas precisa ser uma escolha. A herança já te foi dada. Agora, se você vai se apropriar dela, é outra história. Mas legalmente, a herança já é tua. É tua. O reino dos céus é para você também. Ai, Carol, mas eu fui uma pessoa muito ruim. Ai, Carol, mas eu fui humilhada pelo meu ex-marido. Ai, Carol, mas eu vim de uma família muito humilde. A herança é tua também. Ela é de todos nós. Todos nós. Porque todos somos filhos. Agora, quando eu escolho me posicionar como filha, tem algo que eu preciso me posicionar de fato como filha. Não adianta só eu dizer eu sou filha de Deus, isso não muda a tua história. Dizer, não basta dizer, tem que agir. 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 Não basta dizer, eu preciso me posicionar como. Vamos para o próximo versículo? O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Glória, glória, glória. Por quê? De glória em glória. Tudo que nos vem, tudo que Ele nos entrega é glória. Glória, quando a gente louva, é porque a gente diz, estou aberto, estou aqui, quero receber. Vem, derrama sobre mim. Glória a Deus. Glória a Deus que me entregou toda essa herança. Versículo 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Gente, isso vai estar em praticamente todo nova aliança, todo o Novo Testamento. Ele vai te revelar qual foi o plano de Deus para salvar você. Para salvar você. Toda vez que eu penso na história, eu fico emocionada, porque foi por mim, por você. E quanto tempo eu demorei para entender isso? Quanto tempo eu demorei para aceitar a minha salvação?
para entender que sou filha, para principalmente me posicionar. Porque eu já falava, eu acredito em Deus, Deus nos criou, Ele é meu pai. Ai, glória a Deus, graças a Deus. Se Deus quiser. Não é se Ele quiser, Ele sempre quer. Ele sempre quer. A diferença tá aqui a partir do momento que eu não estou caminhando como filha. Que eu não estou caminhando sobre os mandamentos, que eu não estou caminhando sobre... Não estou dando frutos. Se a minha raiz, ela tá presa em alguma coisa que não tá no direcionamento de ser uma filha de Deus, eu me afasto dele. Porque acontece exatamente o que aconteceu com Adão. Deus sentiu que eles não estavam mais conectados, porque ele tinha comido do fruto proibido. Porque eles foram desobedientes. Eu me afasto. Eu me afasto, e quando eu me afasto, eu dou espaço para o inimigo agir. Para eu viver sobre os desejos da carne. Eu me afasto. Ontem, o pastor falou, tem a passagem onde diz que uma mosquinha indefesa, uma mosquinha, se ela cai num frasco de perfume caríssimo, ela estraga o perfume inteiro. E essa é a mosquinha que às vezes vocês deixam atrapalhar o teu caminho com Deus. De quem é a culpa que a mosca caiu no frasco de perfume? A pessoa que não fechou o perfume direito. Então são vocês que não estão se protegendo. Se protegendo dos desejos da carne. E eu vou falar uma coisinha pra vocês, tá? Porque eu sei, porque eu já fui assim, que muita gente vai falar, Carol, mas se eu fizer isso aqui, não tem tanto problema assim. No mundo espiritual, não existe. Isso não é um probleminha. Não existe, gente. O mundo espiritual, ele é sim, sim, não, não. Uma filha de Deus, ela é sim, sim, não, não. Uma filha de Deus, ela não aceita um relacionamento aberto. Por quê? Porque os princípios estão aqui no casamento. Não tá no relacionamento aberto. Uma filha de Deus é sim, sim, não, não, gente. Não sou eu que tô dizendo. Ah, Carol, você tá falando bobeira. Não sou eu. Eu escolhi caminhar sobre a palavra. E quem escolher caminhar comigo vai caminhar sobre a palavra, porque eu vou te dizer, nas escrituras, não está dizendo isso. Nas escrituras está dizendo sobre casamento. Nas escrituras não diz que você, mulher, fica procurando homem por aí. Não. Nas escrituras diz que você é uma mulher virtuosa. Quem a acharás? Você é encontrada. Você não sai por aí caçando. Amém? Vamos lá. Então, nós estamos aqui vivendo as boas novas, certo? E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Gente, essa é a maior diferença, talvez vocês não saibam, da antiga aliança para a nova aliança. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, se vocês não leram ainda, como que acontecia? Moisés, ele esperava ansiosamente para um encontro com Deus. Para ouvir, para ver sinais, para Deus descer do céu, conversar com ele e aparecer. Quando ele traz seu filho do Espírito Santo, que ele nasce, ele vive,
ele é rejeitado, ele é humilhado, ele é depositado na cruz e ele ressuscita. Neste momento, Deus dá a nós o selo do Espírito Santo. O que é isso? Por isso que somos herdeiros. E agora você vai entender por quê. Por quê? Porque este selo colocado em você, aqui na nova aliança, é a garantia do teu encontro diário, 24 horas com o Espírito Santo. O que nós fazemos hoje, a oportunidade que nós temos hoje, quando nós subirmos ao céu, Moisés, ele vai estar desesperado para conversar com a gente, para nos perguntar como era conviver 24 horas com Deus e com o Espírito Santo. Como é poder ser guiada 24 horas pelo Espírito Santo. Porque eles não tinham isso na antiga aliança. Nós recebemos isso na nova aliança. O selo carimbado, colocado no teu coração. Ele faz, toma, como herdeira, a tua herança é poder, é conviver, é se relacionar comigo 24 horas. Eu te dou essa graça de ter direcionamento, de ter este contato com o meu Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês conseguem entender isso? Ele faz esse movimento. Ele te dá esse presente. Ele te dá essa graça. E o que está acontecendo? Vocês decidem tudo por vocês mesmas. Vocês decidem o seu casamento, a sua profissão, o rumo dos seus negócios, a sua próxima viagem por você mesma. E depois, na hora do desespero, na hora que não dá certo, você sai desesperada pedindo refúgio, socorro para Deus. Por quê? Porque a gente está num mundo que diz, segue o seu coração, toma as suas decisões. Decide, você é uma mulher, você é empoderada, você sabe tudo o que é melhor para você, nós não sabemos nada. A gente coloca, quando a gente entende, quando a gente carrega o selo do Espírito Santo no nosso coração, o que a gente faz? Nós entendemos que eu coloco nas mãos daquele que me criou, porque ele sabe todas as minhas necessidades, ele conhece mais de mim do que eu mesma. E aí eu entrego nas mãos dele, eu coloco nas mãos dele a minha próxima viagem, o rumo dos meus projetos, o meu casamento, o meu relacionamento, a educação dos meus filhos. Eu questiono com Deus, eu coloco nas mãos dele. E quando eu coloco nas mãos dele, o fardo fica leve, porque eu sei que apesar do direcionamento que ele me deu ter sido desafiador, ele sabe e ele entende, ele quer o melhor para mim. O problema é que a gente está decidindo tudo por nós mesmas, pelo nosso coração, pelo aquilo que me faz feliz. E na hora que dá tudo errado, que sai do controle, a gente pede refúgio para ele. E talvez ele fale assim, filha, calma, tá desafiador, tá, mas por que você não me consultou antes? Por que você não veio até mim antes? O meu desejo é que você seja completamente dependente de mim. Completamente dependente de mim. Eu sei que o mundo está gritando independência, você tem que ser uma mulher independente, mas nós, que somos filhas de Deus, que escolhemos caminhar com Ele, a nossa dependência está em Cristo Jesus. Não tem como. Quando eu falo, Deus me deu um direcionamento, foi que eu tô desde sexta-feira, em oração, pedindo, me dá um direcionamento. Qual é o próximo livro que eu vou ler com essas mulheres? Qual é a próxima etapa, Senhor? E Ele é tão lindo em toda a sua graça, em todo o seu direcionamento, que lá nós lemos Provérbios, livro de correção. Então eu quero te corrigir primeiro. Seguidora da Carol, mulher que acompanha a Carol, mulher que assiste a Carol todos os dias. Vamos te corrigir. Agora a gente vai crescer espiritualmente. E é isso que ele está fazendo no livro de Efésios. Olha como Deus é perfeito em tudo o que ele faz. Ele não erra, ele não falha. Vocês acham que a hora que ele deu o Efésios para eu ler com vocês, eu falei, nossa, vai ser super fácil? Gente, eu sou nova na fé também. Eu fiquei
Eu não tenho um coração ansioso, mas eu olhei e falei assim, socorro, será que eu vou conseguir? Mas se ele me deu, é porque eu sou capaz. Mas o selo do Espírito Santo é justamente esse, para que você entregue tudo para Deus. Tudo, todo o rumo da tua vida, todas as suas decisões, tudo. Entrega tudo para Ele. Porque é Ele quem te conhece mais do que eu, mais do que a sua mãe celestial, mais do que o seu marido. Ele conhece, Ele sabe os planos que Ele tem para você. E se Ele falar não, seja obediente. E se Ele falar sim, seja mais obediente ainda. O problema é que às vezes a gente já teve o direcionamento de Deus. Ele já te avisou, Ele já te falou, fulana, minha filha, esse homem não é para você. Ele já te deu todos os sinais. Mas na força do seu braço você quer. Você quer. Você tá lá num emprego. Ele já te falou, filha, esse lugar não é pra você. Aqui você não é bem vista. Aqui você é humilhada. Aqui você é escorraçada. Você não nasceu pra isso. Mas na força do seu braço, porque você tem contas pra pagar, porque você tem medo de não conseguir um outro emprego, você segue no lugar. Porque a gente não está habituado a sermos obedientes por conta das nossas feridas, de rejeição, por conta das coisas que nos fizeram na nossa infância. Nós temos um espírito de rebeldia instalado na nossa mente. A gente faz de tudo, nós temos muita dificuldade de cumprir ordens. Nós nascemos, nós vivemos, nós estamos aqui todos os dias, diariamente, vivendo na nação, na fase mais rebelde de todas. Vocês sabiam que aqui, dentro da Bíblia, dentro da palavra, nós temos todos os melhores direcionamentos para a nossa vida. Mas a gente prefere, a gente escolhe, a gente vai no rumo do que o mundo está dizendo. Quando ele diz que é para você dar frutos, é porque ele conhece. Ou você acha que para que você dê frutos, para que você acorde feliz todos os dias, para que você tenha domínio próprio, você tem que estar enfiada dentro de festa todo final de semana, passando madrugada acordada. No dia seguinte você não tem força, por quê? Porque ali o mundo espiritual tá perdido. O mundo espiritual tá perdido, pessoas completamente desnorteadas. E o que você acha que ele quer para você? Você acha que ele fala que esse ambiente não é legal porque ele é um pai ruim? Que ele não quer que você se divirta? Gente, nós somos adultas, maduras. Entregue, seja completamente dependente de Deus. Completamente dependente de Deus. Porque ele te deu o selo do Espírito Santo, ele te deu uma oportunidade que Moisés não teve, que Abraão não teve. Hoje você pode conversar, ouvir, direcionar, ser direcionada pelo Espírito Santo 24 horas. Ele te guia nos seus sonhos, ele te guia a hora que você acorda, ele te guia na hora que você senta no seu carro para dirigir, ele te guia na tua reunião de trabalho. Ele te guia nas conversas difíceis que você tem com o seu marido. É o selo do Espírito Santo cravejado no seu coração. Tá escrito aqui. E quando creram em Cristo, mas você precisa crer. Quando creram em Cristo, ele colocou sobre você o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade. Você tem a oportunidade de morar, conviver, se relacionar com ele 24 horas. Amém? Vamos lá. Paulo pede sabedoria espiritual. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. O que a gente vai fazer aqui na leitura de Efésios? Sabedoria espiritual. A gente vai crescer no entendimento.
Para eu crescer no entendimento, eu preciso conhecer a história. Eu preciso resgatar alguns princípios, senão eu não consigo. Eu não consigo, tem muitas de vocês gritando não, porque eu tô no conhecimento espiritual e você não conhece a tua história. Você desconhece tudo que ele tem para você, todas as promessas que ele tem para você. É impossível crescer espiritualmente sem conhecer a história, sem se relacionar com o Pai, sem ouvir sobre ele, sem se apaixonar por ele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Olha aqui, tá claro. Que o coração de vocês sejam iluminados. A gente tá lá, né, no propósito de orações, corações restaurados. Glória a Deus, gente. Olha, eu não sei como tá sendo para vocês a experiência, mas para mim tá sendo uma das coisas mais lindas que eu já fiz. Em todos os dias eu duvido que eu fico duvidando de mim mesma, né? Porque a gente é falho, de que eu vou conseguir, de que eu serei capaz. E quando eu entrego, eu tenho certeza que apesar de não serem muitas pessoas que estão ouvindo, o coração de vocês está sendo tocado durante esse propósito, está sendo restaurado em nome de Jesus. Acho que vocês estão entendendo toda a bondade de Deus. Porque eu não tô aqui para falar só de repreensão, não. O que a gente tem que entender é a graça, é a bondade, é o cuidado, é o amor que ele tem sobre nós. E ele tem muito amor sobre nós, em tudo que ele faz. Em tudo que ele faz, ele entrega desculpa, gente, amor sobre nós, certo? Então, ele reza, ele ora para que vocês tenham corações iluminados, tá bom? Para que vocês compreendam toda essa história. Carol, eu entendo o que você tá falando, mas ainda falta compreensão. Ora por compreensão, ora por direcionamento. Não vai ser na primeira vez. Não vai ser na segunda vez, talvez. Cada um vai ter um tempo, e é no tempo dele. Ele vai te revelando aos pouquinhos as coisas que ele deseja que você saiba sobre ele. Aquilo que você está preparada. Porque se ele te revelar tudo que ele tem para você, se ele te pegar um dia, se ele falar assim, nossa, hoje, segunda-feira, eu vou pegar a Irene e eu vou entregar para a Irene todas as promessas, tudo que eu tenho sobre ela, você não aguentaria. Porque o amor de Deus é tão grande que tudo que ele tem para você, a gente não aguenta, a gente fala, não é possível. Ele não faz isso com ninguém. Ele vai aos pouquinhos. E aos pouquinhos ele vai te tratando em cada área da sua vida que você ainda precisa de restauração. Então ele começa a te tratar no financeiro, aí ele vai para relacionamento, aí ele vai para saúde, aí ele vai para sua mente, ele vai te tratando em lugares onde você necessita. Lugares, de pouquinho em pouquinho ele vai te tratando. Teve áreas da minha vida que eu acreditei fielmente que por tudo que eu já tinha estudado, eu já era muito sábia nessa área. Eu já sabia muita coisa. E aí Deus foi me revelando, não, você ainda não sabe. Você sabe coisas do mundo sobre essa área. Agora eu quero te apresentar as coisas de Deus. Eu quero te apresentar os meus planos para você e para todas as mulheres na área tal. Aí eu, então tá, né? Fala mais, Deus. Porque é isso, esse é o crescimento espiritual. É quando eu me permito ser tratada, ser direcionada por Deus. Por Deus, Carol, como você foi direcionada por Deus? Não é Deus chegou e me deu uma aula. Não, foi através de pessoas. Pessoas professores que eu escolho para me direcionar no meu crescimento espiritual. Pessoas que sentam e começam a me revelar a verdade sobre a forma como Deus desenhou a nossa vida. Quem está no propósito de orações ouviu sobre o que Deus pensa sobre saúde, sobre nós e a saúde. Aquilo para mim, desde o dia que eu ouvi aquilo, se você não escutou, vai lá ouvir. Eu falei assim, eu me recuso a acordar mais um dia da minha vida
e alimentar qualquer doença física ou mental que eu possa desenvolver. Porque o plano para Deus é que a gente tenha saúde. Tá lá no propósito de oração. Por isso que não é comum a gente tá aqui com muitas mulheres e a maioria delas sofrer de ansiedade, depressão, bipolaridade. É comum, mas não é normal, porque o plano de Deus para sua vida é que você tenha saúde. Saúde física e mental. Saúde física e mental. Certo? Vamos lá. Versículo 19. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, que eu falei, a grandeza, ele tem muita coisa. Gente, ele tem planos para você que até você duvidaria, por isso que ele não te revela. Por isso que ele não te revela, só que não é da noite pro dia. É a cada dia, o que eu tô te falando, ele vai te tratar a cada dia para que ele te derrame sobre você toda a graça, todos os planos, toda a herança que ele tem. Não dá para ele te entregar agora do jeito que você tá. Você não olharia e falaria assim, não consigo suportar isso. Por quê? Porque precisa ser tratada. Não tem alguém aqui nessa live que foi criada dentro dos princípios bíblicos, dentro do direcionamento. A maioria de vocês nem sabia que ele te ama tanto que entregou seu único filho na cruz para te salvar. A maioria de vocês nem sabia que ele te ama, que ele desenhou todos os dias da sua vida, o quanto ele te ama. O quanto ele te ama, porque se vocês soubessem, talvez vocês nunca teriam se sentido tão rejeitadas na vida, tão humilhadas, tão desesperadas. Talvez vocês não estivessem buscando coisas, respostas fáceis, diquinhas para conquistar um relacionamento. E quando você caminha com Deus, você sabe que um relacionamento, um casamento é promessa de Deus para sua vida. Você saberia. Eu não sabia. A maioria de vocês talvez não sabia. Que casamento é promessa, relacionamento é promessa, família é promessa. Ele nos fez para isso, tá lá em Gênesis, nos primeiros versículos de Gênesis. Primeiro ele cria a gente para ajudar o homem, cria a mulher para ajudar o homem. Depois ele diz que vocês fiquem juntos e vocês multipliquem. É promessa, isso é uma promessa, ele nos criou para isso. Nos criou para isso. Só que é grandioso. Você olha talvez para sua mãe que não foi feliz no relacionamento dela, para sua avó e você diz, eu não posso ser. Isso são maldições hereditárias que a gente carrega. Maldições hereditárias, é o inimigo não quer que você case. O inimigo não quer que você multiplique. O inimigo, ele deseja, o desejo do inimigo, ele confia tanto nos planos de Deus, ele tem tanto medo de que vocês sejam as herdeiras de Deus, que ele te afasta disso o tempo todo. Ele fala, não, vocêzinha, eu quero você doidona em festa. Quero você gritando aos quatro ventos que você não precisa de macho para viver. É exatamente assim que o inimigo quer. Te ver. Ele quer te ver. Toda vez que você se desconecta, que você fala que relacionamento não é para você, você se afasta de Deus. Porque no comecinho do teu manual da vida ele diz que é. Ele te garante isso como promessa. Tá aqui. Ele nos cria para ajudar o homem. Depois ele diz que vocês multipliquem. Que vocês se unam. Que vocês se multipliquem. Amém? E a gente vai ler isso aqui em Efésios também. Mais pra frente. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. O mesmo poder que ele deu a Cristo. Olha aqui. Quem... Gente, isso aqui é muito lindo. Presta atenção. Presta atenção, porque é exatamente isso que ele faz com a gente. O que ele fez? Ele poderia ter evitado a crucificação de Cristo, certo? Ele poderia ter matado, Deus poderia ter matado todos aqueles homens. Ou Deus poderia ter dito para Cristo, olha, tem um traidor aqui entre você, mate ele, sei lá, julgue-o.
Não, ele precisava contar na história que nós vamos conviver com traidores. Ele estava ali mostrando qual vai ser o nosso destino, porque somos imagem e semelhança, certo? E aí, o que ele faz? Ele disse aqui, ó. O poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez sentar no lugar de honra. Você, por mais pecadora, errante, distante de Deus que você caminhou até hoje, o amor dele, a graça dele por você é tão grande que ele faz o quê? Que ele te dá esse mesmo poder. Ele te dá um poder de morrer e nascer de novo, e nascer com ele, para sentar ao lado dele. O mesmo poder de você morrer e sentar ao lado dele. É o mesmo. É o mesmo. Amém? Agora, ele está acima de qualquer governante. Está muito acima de qualquer governante. A autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completa por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amém? Olha só. A igreja é o corpo que carrega o coração de Cristo. Que carrega o coração de Cristo. E você, ele te dá o mesmo poder. Ele te entrega, porque você é filha, assim como Cristo. Você é filha, apesar de ter errado, de ter escolhido os caminhos errados. Até hoje, ele diz, filha, você pode ir à cruz também, se arrepender, lavar com sangue, limpar tudo. E você pode, eu quero, meu desejo, a minha vontade é que você morra para o mundo e nasça para mim. Para que você sente ao trono do meu lado, assim como Cristo. É muito lindo isso, gente. Só que é o que eu disse, é uma escolha, não é automático. Porque tem muita gente achando que é automático, que eu falo assim, agora eu entreguei minha vida para Deus, pronto, tá tudo certo. Não. Ele deixa o manual, arrependei-vos, confessem e escolham uma nova forma de pensar. Arrependimento, confissão e escolha uma nova forma de pensar. Confissão não é só eu confessar a Deus, não. Preciso confessar com uma outra pessoa. Eu preciso ser humilde, eu preciso mostrar arrependimento. Preciso olhar para outra pessoa e dizer, confessar, renunciar, fazer renúncias, quebrar heranças. Não é automático, nunca foi. Porque se fosse, o mundo todo estava salvo. E não está salvo. A porta dos céus é estreitinha, é muito estreita. Tão estreita que eu não acho que eu passaria hoje. Eu clamo para que eu passe. Eu estou sendo tratada para que eu passe na porta dos céus. Porque ela é muito estreita. Ela é muito estreita. O mundo espiritual é sim, sim, não, não. Não é sim, não. Ele é sim, sim e ele é não, não. Sim, sim para os desejos, para o ensinamento, para os mandamentos. Não, não para tudo que o mundo tá te dizendo que é certo. E que você está concordando porque você tá ferida. E que você está concordando porque você não tem garantia de futuro. E que você está concordando porque você vive ansiosa. Certo? Finalizamos aqui Efésios 1 e amanhã vamos ler Efésios 2 em nome de Jesus. Certo? Eu quero orar por vocês antes de vocês irem embora. Vamos respirar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidas mais uma vez em seu nome. Obrigada por todo direcionamento, por toda a luz, por toda a palavra revelada. Que o Senhor entre agora, o Espírito Santo de Deus habita o coração e a mente de cada mulher que esteve aqui comigo reunida neste café da manhã com presença, Senhor.
Paizinho, entra na mente delas agora e mostra para elas, Senhor. Mostra para cada mulher que o seu plano é perfeito, a sua graça é divina. E que sim, elas podem sentar à direita no trono, ocupar o mesmo trono, que elas são herdeiras do Senhor. Mas que para isso elas precisam escolher usufruir da herança, escolher uma vida com Deus, abandonar a vida antiga e restaurar seus corações, restaurar corações, Senhor, que elas sejam convencidas não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, de que existem promessas, garantia de vida eterna, garantia de herança, que elas são cordeiras em Cristo, mas que para isso elas precisam escolher, Senhor, escolher uma vida com Deus, uma vida de arrependimento, uma vida de confissão, uma vida de renovação da mente. Arrependimento é renovação da mente. Eu digo não, eu digo eu me arrependo, eu errei, eu reconheço e aí eu entrego ao Senhor o rumo da minha vida. Que o Senhor convença-as principalmente de serem totalmente dependentes do Senhor. Não delas, porque por elas fica muito difícil, mas que elas tenham a certeza, em nome de Jesus, de que elas não estão sozinhas. Nunca mais. Nunca estiveram e nunca mais estarão sozinhas a partir de agora. Amém, amém, amém. Diga eu concordo. Diga amém para eu saber que vocês ouviram essa oração. Diga amém, Carol, amém. Deixa eu ver se vocês estão por aí. Amém, obrigada. Então vocês estavam me ouvindo. Amém, gente, ó. Um beijinho e até amanhã, tá bom? Às 7h20 pra gente ler Efésios 2.